Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez e vamos dizer juntos novamente, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aula 9 do trimestre da Escola Bíblica Dominical, sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje, sobre o ministério do pastor. Vamos orar então? Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso exemplo melhor de pastor. Obrigado pelos pastores que o Senhor levantou para cuidar de nós, Deus. Muito obrigado. Tantos pastores espalhados pelo mundo afora, Senhor. Homens de Deus, homens que têm buscado o Senhor para trazer para nós uma mensagem mesmo limpa, uma mensagem, Deus, clara, uma mensagem, Deus, edificante para a Tua igreja nesses dias que estamos vivendo. Obrigado, Deus, pelos pastores da nossa igreja, que cada um seja nesse dia abençoado com saúde, com graça, com paz, com vida em abundância, em nome de Jesus, Pai. Vamos ao texto da lição? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Os 5 ministérios, então, você conhece? Vamos passar um pouquinho mais rápido. O apóstolo, profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Lembra? Não vamos esquecer? Apóstolo compreende todos os outros. Profeta é aquele que diz assim diz o Senhor. O evangelista que vai lá como um alcance maior. O pastor onde a aliança de Deus com a igreja. E o mestre é aquele que vai aonde os outros não podem ir. Eu estava contando isso para alguns jovens lá da igreja, estavam rindo. Mas como isso aqui foi importante para mim, queridos? Porque eu pude entender como Deus é perfeito em todas as coisas. Deus é perfeito. Deus tem um mistério para nós e Ele se revela a cada um daqueles que buscam. Então hoje falamos sobre o pastor, falamos sobre o evangelista semana passada e agora mais um vídeo essa semana para que você possa alegrar o seu coração junto com a gente. Olá, bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. É um privilégio para mim poder passar um pouquinho daquilo que eu entendo do pastorado. Para a gente entender isso profundamente, a gente precisa saber o que é ovelha. A sensibilidade da ovelha, como que a ovelha ela é frágil, ela é carente, ela não tem direção, né? E o Senhor pegou algo lógico. Ele diz que Ele é o pastor e nós somos essas ovelhas. E quando Deus separa alguém para o pastorado, Ele separa nesse sentido de cuidado com pessoas. Estamos vivendo tempos hoje na face da terra em que esse cuidado na igreja tem que ser maior ainda, porque as pessoas estão carentes, estão com medo, as pessoas estão sobrecarregadas, aflitas, não tem sentido de um futuro melhor. Tem esperança, mas não tem sentido de um futuro melhor. E aí entra a função do pastor, porque o pastor ele tem que estar acompanhando, estar ouvindo, estar aconselhando e sempre tendo por regra de fé e prática a Escritura, a Bíblia Sagrada. Então, o meu entendimento da função que eu tenho hoje de pastor é de procurar passar óleo, tirar os carrapichos, tosar a lã e tratar de uma maneira que aquelas pessoas que se achegam a mim possam sair consoladas, confortadas e cheias de esperança. A visão que eu tenho é essa e é assim que eu procuro colocar em prática, porque o propósito de Deus em toda a nossa caminhada, nesse chamado que Deus me deu principalmente, que não foi eu que corri atrás, foi um chamado, é de cuidar daqueles que Deus tem colocado à minha volta. E digo mais, isso é muito importante, não é só pessoas crentes, não, é todo aquele que chega precisando de ser tratado. Então, é importante ou não o ministério do pastor? Muito importante. Vamos à introdução. Por que será que é importante o ministério do pastor? Assim como o apóstolo, assim como o profeta, o evangelista
o pastor e o mestre fazem parte da dinâmica. Lembra das engrenagens da aula retrasada? As engrenagens, o ministério que cada um tem dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque ele é fundamental para a manutenção da igreja, edificação, manutenção, para cuidar das ovelhinhas, para tirar os bernes, para passar um óleo na cabeça, para recolher no aprisco, para buscar a desgarrada, né? Ele conduz e cuida das ovelhas que são de quem? Do Senhor. Elas não são do pastor, elas são do Senhor, que é o nosso pastor eterno, supremo, lindo, maravilhoso, por quem realmente eu tenho admirado cada dia mais como ele nos trata, como ele conduz o rebanho dele. Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o pastor moderno, porque hoje em dia as coisas estão mudando tanto que nós vamos entender o que é um pastor moderno, né? Muitas vezes ele tem um aspecto empresarial, é aquele homem que constrói igrejas grandes, que funda trabalhos grandes, que conduz um rebanho enorme, mas ele não pode deixar que esse aspecto empresarial tire dele o foco de conduzir as ovelhas do rebanho do Senhor. Ou ele é um pastor psicológico, que trabalha muito mais como um coach, como uma pessoa que vai tentando ajudar nas pessoas a administrar os sentimentos. Ele acaba sendo mais um treinador, um coach, do que mesmo um pastor. E outro lado também, que é o aspecto político, é aquele que está mais acostumado com as coisas desse mundo, com as engrenagens desse mundo, com o dia a dia desse mundo, e ele acaba se esquecendo de que ele foi chamado pelo Senhor para cuidar das ovelhas. Então, cuidado para que, se você é um pastor moderno se agarrou a essa modernidade, você não tire de você o foco das coisas. Por quê? Porque a vida de um pastor é assim, tem as demandas internas e externas da igreja, que não são poucas. Veja bem, ser pastor é uma responsabilidade, por isso é preciso o dom, porque o dia a dia é desgastante, irmãos. Mexer com a parte física, com a parte administrativa, com a parte financeira, com a parte espiritual, isso não é para qualquer um. Você realmente tem que ter um dom. Muitos conseguem fazer e se tornam aqueles pastores que são psicólogos, que são administradores, que são políticos, que são... Por quê? Porque eles estão ali mecanicamente. Eles estão aconselhando, estão fazendo as coisas por dons, outros dons que eles têm, dons até naturais. A vida pessoal de um pastor também tem problema, pastor também precisa de oração, pastor também precisa de aconselhamento. E quem é que ele busca? Quem é que ele tem para aconselhar? Ele precisa realmente ter comunhão e buscar de Deus como viver, e não no piloto automático. Cuidado para você também não ser uma ovelha no piloto automático. O que é o piloto automático? Você aconselha no piloto automático, você ministra no piloto automático, de tão acostumado que você está. E você deixa de buscar a palavra de Deus para aquele dia, a palavra de Deus para aquele momento de oração que você está tendo, e você esquece de uma coisa. E olha o tamanhozinho da palavra que eu coloquei: oração. Por que eu coloquei pequenininho? Porque a oração passa a ser a última coisa. Mas troque isso, querido. Ore e busque de Deus, para que você esteja realmente na vontade, você tenha a maturidade, a idoneidade espiritual no relacionamento, na disciplina. Você precisa de disciplina, sabia? Pastor tem que ter disciplina. Ele tem que ler, ele tem que buscar a Deus, ele tem que orar, ele tem que visitar, ele tem que olhar as missões da igreja, como é que está funcionando, ele tem que estar junto, ele precisa disso. E se ele não fizer isso de acordo com a oração, com a vontade de Deus, ele fica sobrecarregado. Lembra da aula passada a gente falando sobre Moisés? Moisés estava sobrecarregado. Deus levantou 70 homens para ajudar ele a resolver as coisas. Por quê? Você precisa ter uma liderança madura. Se você é um líder, seja um líder maduro. E qual é o exemplo de pastor, o exemplo de líder que nós temos na nossa vida e precisamos seguir? Jesus Cristo. E olha que palavra interessante, chamada multiplicidade. A multiplicidade são as características múltiplas daquilo que você realmente é e faz. Ele era perfeito, acolhedor e santo. O que mais que Jesus era? Amoroso, verdadeiro, completo. É até interessante a gente falar o que ele era, não, o que ele é. Ele é santo, ele é completo. O que mais? Servo, conselheiro, pacificador. O que mais? Mais que vencedor. E nós somos isso nele.
Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele é o meu escudo, Ele é seu escudo, Ele é o meu libertador, Ele é justo e Ele é suficiente Salvador. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Para quem foi dito isso? Através do profeta Samuel. Para Saul. Saul foi escolhido pelo povo e Deus disse que ia abençoar Saul. Mas se ele procedesse bem, se ele fosse obediente, em determinadas vezes Saul obedeceu, mas em outras Saul desobedeceu. Saul pisou na bola. E o que Deus fez? Deus sabia que precisava realmente escolher alguém que tivesse um coração do pastoreio. Se você tiver que compartilhar algo com alguém e você for, por exemplo, um mecânico, você vai compartilhar muitas coisas com quem também é o quê? Mecânico. Se você é um lutador de boxe, você vai se alegrar quando você estiver conversando com alguém que também é o quê? Lutador de boxe. O pastor, um homem segundo o meu coração. Eu tenho achado a Davi, o Senhor fala. Davi tinha um coração no pastoreio. Davi era um pastor e Davi foi pastoreado pelo Senhor. Você também, amado, pode ser esse pastor como Davi foi. Pode ser esse homem, essa mulher segundo o coração de Deus. Basta você querer, basta você buscar. Não ache que ser pastor é algo que vai te trazer uma posição, vai te trazer uma forma de viver que você gostaria. Não, é uma responsabilidade muito grande. Por isso, ore pelos seus pastores, ore por aqueles que Deus tem levantado para realmente conduzir você como rebanho do Senhor, para que eles sejam cheios da graça e que você possa realmente, em nome de Jesus, fazer como Davi. Tantas vezes nos Salmos ele agradece o Senhor. Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és o meu esconderijo, Tu és a minha força, o Senhor é o meu pastor. Olha o que Davi reconhece no Salmo 23. E Ele não vai me deixar ter falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia por pastos onde eu posso realmente descansar. A bondade e a misericórdia vão me seguir eternamente, porque eu vou habitar na casa do Senhor. O Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários, porque Ele é Deus. E assim como Davi, assim como o Senhor, assim como os pastores da nossa congregação, tantos pastores, tantos homens que Deus tem levantado para cuidar de nós, que eles sejam abençoados nesse dia através dessa aula. E que você também seja cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Um abraço, fiquem com Deus. Se você já se inscreveu no canal, aproveite o material que nós temos lá também para você estudar. Se não, compartilhe essa aula, inscreva-se no canal e que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.